Olá, gente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Mocidade. Tudo bem? Peraí que está dando... Estava aqui com o YouTube ligado, estava acompanhando. Gente, entrei aqui de última hora para poder comandar, porque a Letícia lá está com alguns problemas técnicos. Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês. Saudades de ver vocês aqui. Já tem alguns comentários, né? Sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai começar com a prece inicial, tá bom? A gente passar um tema tão interessante hoje, que é o espiritismo e os animais. É bem interessante, porque quem tem animalzinhos de estimação, saber um pouquinho mais dos animais sobre a visão do espiritismo, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para poder escutar a palestra de hoje com a nossa convidada, Elizabeth Simon. Que Deus possa abençoá-la, que possa iluminá-la na hora de passar a palavra, que os bons mentores estejam conosco em cada lar. Guia-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, vou colocar aqui a nossa convidada, vou conhecer agora ela. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Certo, então tá, eu agradeço, viu? Tô conhecendo ela agora, viu, gente? Então, hoje é um tema bem interessante. Eu vou deixar a palavra com você, tá? É uns 40 minutos, tá bom? E aí eu entro na tela na hora que dá os 40 minutos, tá bom? Certo. Então, boa palestra para você. Obrigada, viu? A gente agradece a Casa Seara de Luz por ter aceito o convite. Eu que estou honrada, feliz por estar aqui. Boa tarde a todos, né? E em relação a esse tema, a gente se pergunta: os animais têm alma ou espírito? Será que eles pensam, eles sentem, eles têm afeto? Tem muitos vídeos pelo YouTube que mostram pets ou animais selvagens, e é muito interessante, porque, às vezes, o tutor, né, aquele que cuida do cachorro, mostra um sofá rasgado, uma lixeira emborcada, ou um chinelo comido, e vai lá e mostra para o cachorrinho assim: did you do it? Quer dizer, geralmente é em inglês, né? Foi você que fez isso? E qual é a reação desses cachorrinhos? Eles parecem que ficam envergonhados, eles não olham, eles parecem que querem se esconder, mas dá a impressão que eles sabem o que fizeram. De qualquer forma, estão sentindo alguma coisa. E a gente se pergunta, né? Por que os animais têm que sofrer? E para onde eles vão após o desencarne? Então, para responder essa primeira pergunta, se os animais têm alma, nós vamos lá na codificação, no Livro dos Espíritos, questão 597. Allan Kardec pergunta: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E os espíritos respondem: sim, e que sobrevive ao corpo. Então, após o desencarne, eles vão para algum lugar. E aí, Kardec pergunta: este princípio é uma alma semelhante ao do homem? E a espiritualidade responde: é também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra.
alma. Ela, porém, a alma dos animais, é inferior ao do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem, entre os animais e o homem, tanta distância como entre a alma do homem e Deus. E aí a gente fica pensando, né? Alma, princípio inteligente, espírito. Como é que é essa questão? Lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o espírito? E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Na Revista Espírita, de janeiro de 1866, os espíritos nos ensinam a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação. Então, os seres da criação são todos os seres criados por Deus. Plantas, animais, pessoas. Então, o que a gente depreende daqui? Espírito é princípio inteligente, alma é princípio inteligente. Lá no Livro dos Médiuns, na parte 1, item 54, eles dizem, os espíritos, no homem, aí está falando no homem, 3 elementos. Alma, espírito ou princípio inteligente. Eles falam dessas 3 nomenclaturas, esse é um elemento. Corpo físico, o segundo elemento, e perispírito, que é o corpo energético, intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, aqui eles não distinguem alma, espírito ou princípio inteligente, mas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 607, eles dizem, o princípio inteligente sofre transformação e se torna espírito. Então, aqui dá a entender que o princípio inteligente, ele vai ser um espírito. Então, há autores que dizem, os animais têm princípio inteligente, os hominais têm espírito. Mas, olha como essa questão é complexa. André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade, diz: tudo é espírito do santuário da natureza. Tudo é espírito. O que há no santuário da natureza? Os 3 reinos: mineral, vegetal, animal. E André Luiz fala: tudo é espírito. Bom, dá assim um nó na cabeça da gente, né? Mas vamos deixar essa questão semântica de lado. Vamos nos imaginar no ano de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, como era o contexto da época em relação à teoria evolucionista. Não se falava nisso de forma alguma. O que era aceito era a teoria criacionista. Então, o senso comum, os religiosos, os estudiosos, os filósofos, todos eles diziam, não, Deus criou cada espécie já pronta. Não se fala em evolução. Então, o gato que foi criado é igualzinho. Então, os gatos de hoje, o leão já foi criado assim, na forma de leão, tudo já pronto. Teoria criacionista. Era o que se aceitava na época, em 1857. Olha o pioneirismo da doutrina espírita, porque no Livro dos Espíritos, na questão 607, a espiritualidade Allan Kardec primeiro pergunta, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Foi dito, porque ele está se referindo à questão 190 lá do Livro dos Espíritos. Mas aí, olha, essa é a parte importante. Allan Kardec pergunta, onde o espírito cumpre essa primeira fase? A infância espiritual. E o que dizem os mentores da espiritualidade? Numa série de existências
que precedem o período a que chamais humanidade. Então, a doutrina estava falando de evolução das espécies em 1857. Charles Darwin ele ficou 5 anos viajando no navio Beagle pelo mundo todo, coletando espécimes, fazendo uma série de observações extremamente minuciosas, e ele só publicou a teoria da evolução das espécies 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1859. E aí foi muito polêmico, mas foi amplamente aceito, porque as evidências eram muito grandes, havia muitos fatos comprobatórios. Então ele diz que os primeiros seres vivos surgiram como seres muito simples, unicelulares, no seio dos oceanos, e aí eles foram avançando para os pântanos, dos charcos, para a praia, novas espécies foram surgindo, ocuparam a terra seca e outras espécies surgiram, e assim a evolução acabou acontecendo. E aí, em 1865, já fazia 6 anos, né, que a teoria da evolução tinha sido divulgada, os espíritos ainda vão além. Na Revista Espírita de 1865, surgem mais revelações. Dizem eles, nós evoluímos, porque Charles Darwin fala da evolução das espécies dos seres vivos. Seres vivos unicelulares, para plantas, animais e homens. Mas os espíritos, na Revista Espírita de 1865, eles falam que nós evoluímos a partir dos minerais, anterior às plantas, ao reino vegetal. Então, evoluímos do mineral para o vegetal, para o animal, para o homem, e nos tornaremos anjos. Quer dizer, o átomo será um dia um anjo. O átomo, que é mineral, um dia será um anjo. E lá no primeiro livro da Bíblia, que foi escrito por Moisés, Gênesis, que fala da criação do mundo, está relatada uma sequência de aparição de seres vivos. Como está lá? Primeiro surgiram as plantas, depois os répteis, depois as aves, aí eles falam em baleia, que é mamífero, lá na Gênesis da Bíblia, primeiro livro da Bíblia. Fala em gado, em bestas feras, que são os animais selvagens, os carnívoros, e por fim o homem. Então, já lá na Gênesis da Bíblia, que foi escrito séculos antes da era cristã, já traz uma sequência de surgimento de cada espécie que indica um processo evolutivo. Quem tem olhos de ver, veja, porque ainda tem muitas pessoas que acreditam na teoria criacionista. Tem uma frase que é famosa, é linda, é poética, do Leon Denis. Leon Denis foi um grande divulgador da doutrina espírita, um filósofo, escreveu livros magníficos, continuador de Kardec. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Acho que muitos aqui já ouviram. Ele diz, na planta, a inteligência dorme. No animal, sonha. Só no homem, acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, esse é o objetivo, o nosso objetivo, como seres que um dia fomos criados e daqui para frente seremos imortais. É a evolução da nossa consciência. Falando em consciência, em 2012, lá na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, reuniram-se centenas dos mais renomados neurocientistas que estudam o cérebro do mundo inteiro. E aí eles publicaram a Declaração da Consciência. Se alguém tiver algum interesse, procura lá na internet, Declaração da Consciência. E o que eles
acabaram nos trazendo que homens e animais têm as mesmas estruturas cerebrais. Os nossos cérebros são semelhantes anatomicamente falando. O que difere é a quantidade de neurônios, que são essas células do nosso cérebro, do nosso córtex cerebral, e as conexões, o número de conexões existentes entre esses neurônios. E eles divulgaram que os animais são sencientes. Depois de muitos estudos, centenas deles estudaram, se reuniram e chegaram a essa conclusão que os animais são sencientes. Esse termo significa os animais têm sensibilidade, têm inteligência, têm memória e têm consciência. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, escreveu um livro chamado Emmanuel, no capítulo 17, sobre os animais. Para não haver dúvidas, ele diz, os animais como nossos parentes próximos, né, para que não haja dúvidas. Diz ele, Charles Darwin vislumbrou grandiosas verdades. Somos oriundos da flora microbiana. Viemos lá, de seres microscópicos. Em séculos remotíssimos, todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais. Então, a teoria da evolução das espécies é ponto pacífico na ciência atual. Os seres vivos surgiram de uma forma muito simples, unicelulares, há 3,4 milhões de anos atrás. Aí Emmanuel fala, né? Nós surgimos em séculos remotíssimos. A evolução foi gradual, de espécie em espécie. E houve muita comprovação em relação à teoria da evolução. Muitas, a distribuição das espécies no planeta, as migrações das espécies, mas vamos assim pincelar duas comprovações, os fósseis. Porque Charles Darwin disse que nós e os macacos tivemos ancestrais comuns. São linhas evolutivas que se ramificaram. Mas aí muitos dizem, nossa, mas do macaco para o homem é um pulo muito grande. Como é possível? Mas o que aconteceu com essas descobertas dos fósseis? Esses elos, essas espécies intermediárias, foram preenchendo lacunas. Só que são fósseis, estão extintos. Então, descobriu-se o Australopithecus, que é um homem um antropóide, muito primitivo, muito semelhante aos macacos, aos chimpanzés. Depois, o homem de Neandertal, um pouquinho mais evoluído, os cérebros tinham uma capacidade volumétrica um pouco maior. E aí surgiu o Homo erectus, depois o Homo habilis, o Homo sapiens, e hoje nós somos Homo sapiens sapiens. Então, esses esqueletos, esses ossos que foram encontrados dos antigos hominídeos, preenchem essas lacunas, esse gap. Né? Como? Como? De A pula para C? Não, tem B também aí no meio, né? Só que o B é um fóssil. E o DNA? Os DNAs também comprovam a evolução das espécies. Imagine que o nosso DNA, nós, homens, mulheres, o nosso DNA e o DNA do chimpanzé são 99,4% semelhantes. Praticamente menos que 1% de diferença. Então, esse 0,6% de DNA que difere entre chimpanzé e o homem, essa diferença acabou sendo diminuída porque, digamos, o Australopithecus já não tinha uma diferença de 0,6, 0,5, estou chutando, aí o Neandertal 0,4, e assim vai até chegar no homem, o seu DNA atual. Então, tudo comprova a teoria da evolução das espécies.
Então, nós estagiamos em todos os reinos da natureza. Nós um dia fomos criados, centelhas divinas, e aí nós encarnamos em diferentes corpos, em diferentes espécies. Nessas encarnações fomos experienciando situações sempre novas, desenvolvemos habilidades, e essas habilidades ficam gravadas no nosso perispírito. Quando a gente desencarna, o corpo físico fica aqui, se integra, os decompositores se aproveitam, né? Os seres microscópicos, mas o perispírito não, ele segue o nosso espírito no plano espiritual, com todas as aquisições que fizemos nessa e nas encarnações anteriores. E aí a gente fica lá no plano espiritual, mesmo que tenha na época em que éramos animais, ou hoje, né, hominídeos, ficamos lá no plano espiritual, reencarnamos, mas, vamos dizer, nos animais, como adquirimos novas habilidades, as novas encarnações precisarão de organismos cada vez mais complexos. E assim que nós fomos estagiando nesses vários reinos, nessas várias espécies. Peixes, anfíbios, répteis, aves, e assim vai. E assim caminha-se para a humanidade. Vocês já ouviram falar daquele clássico do cinema? E assim caminha a humanidade? Pois é, fiz uma paródia aí. E assim caminha-se para a humanidade. Então, ao longo de milhões de anos. Então, primeiro, nós desenvolvemos a irritabilidade. A irritabilidade não é que eu estou irritada, não é nesse sentido, é no sentido físico. São estímulos que afetam o corpo físico. Então, por exemplo, a luz. A luz é um estímulo luminoso e o organismo automaticamente responde à luz, no caso das plantas. Ela procura sempre o sol, ou se tem uma janela, ela fica num ambiente fechado, ela vai em direção à claridade lá de fora. Então, é o fototropismo, é uma irritabilidade, quer dizer, a planta reage a esse estímulo luminoso. Muitos outros, por exemplo, animais que reagem à salinidade da água, à temperatura da água, e assim, automaticamente, esses animais foram procurando a sua sobrevivência. E ao longo de muito tempo, surgiram as sensações. Então, nós temos os órgãos dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição, tato. Temos muitos outros, esses são os 5 principais. Então, esses órgãos do sentido captam as informações do meio ambiente, as energias. No caso do olho, é a luz que impressiona. No caso do ouvido, é uma energia sonora. No caso do paladar, é uma energia química. Então, todas essas informações vão para o nosso cérebro. Lá elas são processadas, são percebidas. Então, essas sensações também, elas foram evoluindo de espécie em espécie. Olho, ouvido, é cada vez mais complexo, cada vez mais aperfeiçoado. E aí foram surgindo, depois das sensações, do aparecimento das sensações, os instintos, são atos inconscientes para garantir a sobrevivência, tanto da espécie como do próprio indivíduo. E daí, então, surgiu a razão ou a inteligência, que é uma capacidade de resolver problemas. Então, tudo isso significa a evolução da alma, que a gente tanto ouve falar na evolução anímica, que levou milhões de anos, que utilizou diferentes corpos em diferentes espécies. Bom, fazer um resumo até aqui. Os animais têm alma, têm diferentes personalidades, eles têm uma inteligência rudimentar, ou seja, o pensamento não é contínuo, mas eles são capazes de imitar, isso significa, eles transmitem cultura. Lá no Japão, tinha os macacos que comiam as batatas doces que caíam na praia.
Aí uma das macacas resolveu lavar a batata doce no mar. Imagina, deve ser bem melhor, né? Comer batata sem areia na casca. Os outros observaram. E aí esse hábito se disseminou. É uma transmissão cultural, é uma imitação. Eles planejam. Eu moro num condomínio que tem, assim, duas portas giratórias de vidro. E um dia desses, o meu filho estava na parte de dentro, lá tem um banco, e um cachorrinho, um cachorro assim da rua, ele, ele apareceu do lado de fora e ele tentava tanto entrar para dentro do condomínio, e ele não sabia como passar por essas portas giratórias de vidro. Ele tentou, tentou. O que ele fez? Ele deu uma volta incrível para entrar pela saída de carros, porque essa é a entrada de pedestres, a entrada e saída de pedestres, mas para ir para a saída de carro tem que fazer um caminho longo, tem que ir lá quase na calçada, tem muros, tem caminhos, e deu uma volta incrível. Aí, sorrateiramente, ele entrou pela porta lá dos carros, da saída, que fica sempre aberta, e correu para o colo do meu filho e beijou, abraçou e pulou. Mas ele planejou, olha que inteligente, ele planejou uma saída, uma estratégia para aquele intento dele. Eles têm emoções, sentimentos, é tão gostoso a gente ver esses vídeos no YouTube. Outro dia eu vi um vídeo de um gorila, imagina, né, grandão, aí tinha um passarinho, parecia morto, sendo levado pela correnteza de um rio, e ele foi ali com aquela mãozona por baixo do passarinho, pescou ele assim, e colocou ele assim no seco, ficou observando, e o passarinho não se mexia. Aí, de vez em quando, ele apertava assim o passarinho, para ver se o passarinho voltava assim, com a maior delicadeza, e só observando. Aí chega uma hora que o passarinho acordou e levantou. Então, que coisa linda, né? São sentimentos, é uma solidariedade que eles demonstram, não só entre si, dentro de suas espécies, mas entre espécies. Então, eles realizam escolhas, mas eles têm rudimentos de livre-arbítrio. Aí a gente se pergunta, se eles não têm um livre-arbítrio pleno, não têm um pensamento contínuo, não fazem esse link causa e efeito, por que eles têm que sofrer? Que a gente não planta e colhe para aprender e fazer de uma forma mais acertada? Mas por que eles têm que sofrer? Eles também adoecem. Eles têm câncer, epilepsia. Aí a gente vai lá na quantificação para obter essas respostas. André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier no livro Libertação, fala que há 3 tipos de sofrimento. O sofrimento de expiação, que são os resgates dos erros dos passados, como nós, que temos um livre-arbítrio pleno. O sofrimento de educação, que é decorrente de situações difíceis, que trazem oportunidade de aprendizado. E o sofrimento missão, então, são missionários que reencarnam ou visitam planos inferiores da espiritualidade, em missões, eles se sacrificam. Quer dizer, sacrifício é sacro, ofício, é um ofício a Deus, é um trabalho a Deus em prol daqueles que estão num plano inferior. Então, os animais não espiam, porque eles não têm um pleno livre-arbítrio, mas eles passam por esse sofrimento educação. Lá na questão 602 do livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, os animais... Bom, primeiro Allan Kardec pergunta, os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? E eles respondem pela força das coisas. Por isso, para eles, não há expiação. E aí, Herculano Pires, também um grande divulgador da doutrina, escritor, escreveu o livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. E ele escreve,
Os animais sofrem, porque evoluem. E toda evolução é acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então, o sofrimento dos animais é um sofrimento de educação, é um aprendizado, tanto para o animal como para os seus tutores, que cuidam deles, que se entristecem. E para onde vão os animais quando desencarnam? Tem um livro chamado Todos os Animais Merecem o Céu, do Marcel Benedetti, é pela editora Mundo Maior. E ele fala, o Marcel Benedetti já desencarnou, ele fazia apresentações na Rádio Boa Nova, que ele fala numa colônia espiritual chamada Rancho Alegre, que recebe os animais desencarnados. Então, eles são tratados com muito amor, mas logo reencarnam. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala de aves, de plumagens coloridas que cruzam o céu, ele fala de cães que auxiliam no umbral, ele fala de muares são mulas, o cruzamento entre asno e égua, que auxiliam no resgate aos desencarnados. A Ivone do Amaral Pereira, no Memórias de um Suicida, fala em formosas parelhas de cavalos brancos. Você tem muita referência de animais do plano espiritual em várias obras mediúnicas. Então, nós já estagiamos em todos os reinos da natureza. A Terra é o nosso lar. Mas como nós estamos lidando com os nossos irmãos menores e o planeta Terra? Infelizmente, a gente vê aí caçadas esportivas, safaris, tantos animais sendo mortos só para tirar pele, marfim, animais sendo usados em espetáculos, por exemplo, de diversão, né? Circos, rodeios, touradas, muitos animais sendo usados como cobaias nas pesquisas, né? Bastante sofrido para eles. Em relação à natureza, estamos degradando, desmatando, poluindo, e muitas espécies foram extintas e estão em risco de extinção. Então, a Terra é o nosso lar, nós precisamos cuidar do equilíbrio ecológico. O que é ecologia? É a junção de duas palavras gregas, oikos e logia. Oikos é casa, logia é o estudo. Então, a ecologia é o estudo da casa, da nossa casa. A ecologia estuda a relação entre o meio ambiente e todos os seres vivos, inclusive nós, que estão nesse meio ambiente. Então, qual é o nosso dever? Preservar o meio ambiente e respeitar todos os seres vivos. É uma questão de manter o equilíbrio da natureza. Allan Kardec, no livro A Gênese, na parte 7, item 32, ele diz assim: o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. O nosso orgulho. Mas nós não somos donos da natureza, nós somos parte da natureza. Nós não podemos ser dominadores, nós precisamos ser cuidadores, tanto do plano das plantas, dos animais, do meio ambiente. Chico Xavier deu uma entrevista no jornal Estado de Minas Gerais, está no livro Mandato de Amor. E ele disse na época: se continuarmos agredindo a natureza demasiadamente, o preço será pago por nós próprios, porque depois voltaremos em novas gerações, plantando árvores, acalentando sementes, modificando o curso dos rios, despoluindo as águas, drenando os pântanos e criando filtros que nos libertem da poluição. Teremos que refazer tudo, porque estamos agindo contra nós mesmos.
muitas espécies que estão em perigo de extinção. Nós precisamos cuidar muito, porque poderemos ser uma dessas espécies que virá a ser extinta. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Amar a Deus, ela diz assim: os destruidores da fauna e os devastadores da flora perderam a direção da vida. Francisco de Assis é que trouxe esse termo irmãos menores. Então, nós, né, somos os irmãos mais velhos. Qual que é o dever do irmão mais velho em relação aos irmãos menores? Cuidar, preservar, amar. Por isso, nós precisamos urgentemente respeitar a vida, sermos agradecidos aos animais, porque muitas vezes eles são nossos alimentos, nos fazem companhia, nos dão muita alegria, e precisamos reverenciar toda a natureza, porque toda a natureza é criação de Deus. E quem não ama a criação de Deus, não ama a Deus. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição aí. Nós que agradecemos. Vou colocar as meninas aqui também, da mocidade, conosco. Oi, meninas. Boa tarde, Beth. Muito obrigada. E aqui a gente está vendo alguns comentários, né, interessantes. Tem curiosidades que você me tirou, né, que achei bem interessante. Mas vamos algumas aqui que o pessoal colocou para a gente ver aqui. Vamos comentar algumas coisas. Bom, a Sofia falou que adora os animais, que a palestra é perfeita para ela hoje, hein? Nossa Sofia, bonitinha. Palmira, também nossa companheira de live, ótimas informações científicas sobre as vidas que Deus nos deu. Parabéns, amiga e colega. E a nossa Gabriele, né? Ela passou, né, Gabi? A teoria da evolução traz muito entendimento de nosso aprendizado e do aprendizado de nossos irmãos menores. Principalmente quanto à não existência de provas para esses que, mesmo assim, nos trazem amor. É interessante, né? Os animais, apesar de terem uma inteligência, que você falou, né, Beth, pra gente, mas eles dão muito amor, né? Parece que eles sentem isso. Parece que vem deles, né? Um amor espontâneo, um amor sem maldade, né? É muito, muito lindo isso que ele passa e na verdade, é uma terapia para a gente também, né? Esse amor que a gente recebe dos animais. Eu vejo muitas pessoas que, até doentes, tratam aquelas terapias com cavalos, né? Para poder se sentir mais em paz, sentir mais tranquilidade. Isso é muito, muito maravilhoso, né? E também tem um aqui, uma pessoa que falou, bem interessante aqui, ó, o Carlos Xavier. Ele falou assim, olha isso, que tal de deixar de comer nossos irmãos menores animais, Beth? Você quer comentar? Você quer que eu comente? Quero. Oi, Carlos, prazer em vê-lo. Pois é, eu andei escutando algumas lives essa semana, e a Ivênia Prada, ela é assim, bambambam lá na USP, né? Ela já escreveu 2 livros sobre animais, ela foi diretora do zoológico lá de São Paulo, da USP, ela é veterinária, professora titular lá da USP, é fantástico, coloca lá na internet, Ivênia Prada, e ela estava falando que nós estamos há milênios comendo carne, isso está impregnado no nosso psiquismo, e a gente não vai conseguir, assim, em pouco tempo, num toque de mágica, de hoje para amanhã, parar de comer carne.
Só que essa geração que está vindo aí já vem mais preparada. Muitas crianças já não necessitam mais de carne. Então, ela diz que realmente assim, é um processo que está acontecendo, mas que ainda vai demorar bastante. Só que é uma coisa muito triste, por exemplo, eu ainda escutei ontem o André Trigueiro dizendo que um quarto da área que é utilizada para a plantação de soja, e a plantação de soja é muito usada para alimentar animais, inclusive, né? A maior parte é para alimentar o gado, advém de mata desmatada, de área desmatada. Então, é uma coisa, né? Nós estamos degradando o planeta. Então, essa coisa de não comer carne, diz a Irvênia, é não julgar, porque cada um tem o seu estágio evolutivo, a sua necessidade física, psicológica, e ela sugere para aquele que quiser parar de comer carne, começa a parar de comer os grandes animais, o boi, que o boi é o que a pegada ecológica é a mais prejudicial. Vai para seres menores e aos poucos vai tentando eliminar. Ela falou, mas ela disse para a gente não fazer essa autoagressão assim de uma hora para outra, que é muito difícil, é uma coisa que pode até nos adoecer. E eu não estou falando minha opinião, estou só passando um comentário de uma autoridade da área. Certo. Tem a Hilda também, que ela comentou, muito interessante sua palestra, coisas que normalmente não pensamos. E tem muita gente precisando ouvir. Exatamente isso, né? Meninas, vocês querem comentar alguma coisa também? Bom, é um tema que me agrada muito, sobre os animais, também teve um dos livros que você passou durante a live, e realmente assim, me trouxe muitas considerações. O quanto os animais são importantes, enquanto espíritos, um dia a gente passou por essa teoria, por essa parte da evolução, e refletiu o quão complexo é toda essa parte assim, do pós-vida do animal, que eu não tinha muito conhecimento, e eu fiquei assim, realmente maravilhada. É um tema que abrange tantas coisas, assim, eles mesmo sem provar, espiar, eles nos ajudam tanto, e sem pedir nada em troca, só estando ali, é algo que, enfim, me deixa bem feliz. Realmente, foi um tema muito bom, e assim como a Gabriela, eu pude refletir muito sobre isso. Muito obrigada, inclusive. Só para a gente finalizar, existe de uns tempos para cá, Beth, a gente vê alguns centros que estão realmente atendendo animais, dando passes, fazendo tratamento espiritual. No início, eu confesso que eu achei estranho isso, mas eu falei, mas eles são nossos irmãos também, né? Merecem essa atenção. Acho que existe uma equipe, tenho certeza, que existe uma equipe espiritual que realmente cuida dos animaizinhos, né? Gostaria de falar duas coisas. Eu sou do Eduardo Monteiro, do GEDEM, e minha cachorrinha, ela precisou fazer uma cirurgia no ouvido, ela já desencarnou, e eu pedi para a espiritualidade lá do GEDEM, Dr. Eduardo Monteiro, se pudesse ajudá-la. E aí eles disseram que sim, que eles amam os animais também. E eu estava com ela na cozinha, assim, ela com aquele abajur, né? Aquele abajur, assim, de pós-cirurgia. Estava eu e ela, e rezando. E aí ela olhava para a cozinha, assim, e ela notava presenças, ela olhava toda feliz e balançava o rabo, e aí olhava para outro cantinho, tenho certeza que a espiritualidade estava lá. Aqui está nos assistindo a Luz Divina e o Carlos. Eles trabalharam há bastante tempo no Francisco de Assis, lá no Batistini, e eu e meu filho ficamos menos tempo. E é fantástico, porque sábado, agora está fechado, né? Sábado sim, sábado não, há centenas de cães, gatos, qualquer animal, vem gente da Baixada Santista, do interior paulista, e os testemunhos que os seus tutores dão são fantásticos.
animais que se curam, é incrível. E lá tem alguns médiuns, eles recebem, incorporam, né, os mentores espirituais, é uma coisa, assim, maravilhosa, é um cuidado, assim, um carinho fantástico. Ah, que maravilha. É lá no viu? Batistini, Francisco de Assis, é o nome do centro, é muito grande, é em frente ao restaurante Santo Antônio. Ah, é bom É de saber, né? sábado sim, sábado não. Só que agora não está funcionando, provavelmente. Né? Ai, que bom, muito bom que existe E trabalhos assim. é interessante porque o salão é muito grande, são centenas de animais todos juntos, e lá eles ficam quietinhos. Animais bravos, sabe, assim, e lá não, eles ficam quietinhos, na maior tranquilidade, é uma coisa, assim, muito linda de ver. Ah, que bom, muito bom mesmo. Gente, tem outros comentários aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de a gente passar. Mas deixa eu ver. Tem mais um aqui do Carlos, que fala que o animal adoece em função da energia dos seus tutores. O animal, ele consegue pegar a energia do local, ele passa mal. O pessoal fala mais dos gatos, né? Que os gatos conseguem pegar isso. Como é que é isso, Beth? É verdade isso? É mito? Então, essa informação que os benfeitores espirituais do Francisco de Assis nos passavam, inclusive os tutores que estavam mais desequilibrados, eles passavam pelo reiki, além do passe e tudo, né? Mas, tanto para o animal como para o humano, mas eles nos explicavam que eles absorvem a nossa Ai, meu energia Deus. doentia. Então, eu tenho uma comadre que ela tinha câncer, ela já Peraí que deu um desencarnou. problema aqui. Pronto, pode falar, desculpa. Eu tinha Pode uma falar. comadre, ela já desencarnou de câncer. E só que o cachorro dela desencarnou antes de câncer. E o médico, o oncologista, na época, isso foi há 10 anos atrás, falou para ela assim, sabe, você está vivendo mais tempo porque tinha, né, um câncer terminal. Está por conta do que o animal absorveu essa energia, ele adoeceu, ele teve câncer, morreu. É como se tivesse assim aliviado a sua energia negativa. E então ela viveu mais tempo na Terra. Um médico, um oncologista falou para ela. E ele falava para ela assim: se você, do jeito que você está, com essa sua energia, se abraçar uma árvore, ela morre. O médico falou para ela isso. Um médico oncologista. Tem muitos mistérios aí, muitas pra gente descobrir, né? Mas é bem interessante mesmo, viu? Muito mesmo. Deixa eu ver, tem mais hoje, o pessoal tá comentando bastante, viu? Né, meninas? Tá? O negócio tá Que bom, que bom. pegando, né? Bom, a Marceli fala o seguinte: infelizmente, tanto o vírus HIV e o Covid-19 vieram do consumo da carne de nossos irmãos animais. Ana comentou isso para nós. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Beth? Existe uma polêmica, né, existe uma polêmica no meio científico. Alguns acham que realmente foi por conta dessa consumo de animais silvestres, outros acham que é um vírus fabricado que escapou do laboratório. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas, de qualquer forma, fica o alerta, né? Que o saneamento em relação a todo esse hábito cultural, né, de se comer animais vivos, fica aí um alerta. Inclusive, a China já mudou, já instituiu leis, já proibiu. Então, de qualquer forma, o vírus, a gente ouve muitos médiums falando a respeito, médiums muito renomados, que ele vem com o propósito de fazer avançar a humanidade. É um resgate coletivo, porque nós estamos empacados na nossa evolução moral.
Então, é tipo assim, uma pausa. Para, pense e melhora para que as coisas modifiquem. Então, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aproveitou-se a situação para que pudéssemos despertar a nossa consciência para o bem, para a responsabilidade, para a espiritualização da nossa alma. Tá certo. Bom, o último comentário aqui, que depois não vai dar mais tempo de ler, né? Marcelinho comenta: Divaldo Franco ia visitar a casa de uma mulher, entrou na casa dela e ele parou no quintal e perguntou à mulher: e esse cachorro enorme aqui? E a mulher responde a Divaldo: meu cachorro desencarnou há um ano. Eles vêm visitar o nosso lar depois que desencarnam? Os animais? Sim, a gente lê isso nas obras mediúnicas, o Chico mesmo comenta. A minha cachorrinha, quando desencarnou, depois de um ano, algumas pessoas ainda haviam, eu infelizmente não via. Muitas pessoas haviam lá em casa, sabe? Muitas pessoas. Oh, a Jéssica, ela chamava Jéssica, uma Bibo. Ela está aqui, olha, ela está aqui. É porque ainda existe o vínculo. Existe um vínculo, né? O amor, esse elo amoroso entre tutores e seus pets. Eles parecem que protegem a gente mesmo depois de desencarnado, né? Tem muitos relatos assim. Aliás, aqui também, ó, nesse livro ele fala dessa proteção de um animal desencarnado. Conta a gente vai postar o livro, né? Para quem quiser ler, a gente vai colocar aqui também, né? E a Palmira falou: desculpe o problema de comunicação, eu me lembrei do filme Ghost, de um gato que vê espírito. Explique sobre. Os animais veem espíritos também, né? Então, a gente lê nas obras da codificação que eles têm evidência. Olha, a audição deles é muito mais apurada que a nossa, e também o que eles enxergam, nós enxergamos aquela faixa eletromagnética, que são as cores visíveis do arco-íris. Os animais enxergam além. Tem animais, de forma espécie, que enxergam mais ou menos, mas isso significa que é uma mediunidade de incorporar espíritos e trazer alguma mensagem, nada disso, né? Não é uma mediunidade nesse sentido, mas que eles têm essa evidência, sim. Tá certo. Bom, a gente agradece, viu, Beth, a sua presença. Foi, nossa, maravilhosa, né? Muito bom, né? Com certeza, obrigada por participar da palestra, por todas as boas palavras, pelos ensinamentos, de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Eu quero ver se eu consigo compartilhar um vídeo que mandaram para mim. Vou ver se eu consigo compartilhar. Peraí, deixa eu colocar aqui. Primeiro eu tenho que ver. Vou tentar. Foi feito evangelho mais cedo, na casa do Ernesto, e o animal dele toma água frutificada. Mas você tem que ver como é que ele toma água frutificada, gente. Parece que ele toma numa sede. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Também toma. Também, então, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para colocar. Eu não sei se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Mas eu não sei se vai aparecer. Deixa eu ver. Não, não é essa tela. Deixa eu ver se eu consigo minimizar a tela aqui. Agora ver se eu consigo partilhar. Se me aparece aqui. Apareceu. Eu não sei se vai sair o áudio, tá? Mas vou colocar aqui para vocês verem. Desesperado para tomar água fluidificada. Ela, então. Deixar uma gota passar.
Ai, gente, eu amo. Tá vendo, gente? É uma graça, né? Tomando água fluidificada, é a coisa mais fofa. Então vamos lá fazer a nossa vibração. Sim. Vocês querem fazer, meninas, oração? Posso fazer? Sim. Pode? Então você fala mais alto, Dá tá pra bom? ouvir? Tá, perfeito. Bom, na nossa mocidade a gente faz um momento para agradecer. Gostaria que vocês pudessem agradecer por algo de forma rapidinho. Você pode começar aí? Acho melhor a palestrante começar, pode ser? Tranquilo. Dani, você começa pra gente? Pode agradecer por qualquer coisa. Eu acho que travou lá o vídeo dela, não? Oi, é que eu não ouvi direito, aqui bem baixinho que ela fala. É para agradecer. É para alguma coisa hoje. O que você Agradecer? Agradecer. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Então vai. Yara. Eu agradeço também por fazer parte aqui da família Seara de Luz e de ter mais conhecimento, né, com essa palestra maravilhosa da Beth e estar com todos vocês também. Eu agradeço pelo dia de hoje, por essa live, por essa palestrante maravilhosa, que essa palestra me deixou bem mais calma. Enfim, quem me conhece sabe que eu estou passando por alguns problemas pessoais e eu agradeço muito. Bom, eu agradeço pelo dia de hoje, pela palestra que tivemos, por mais uma vez estarmos aqui juntas nessa tarefa. E vamos seguir para a oração. Fechando nossos olhos, calmando o nosso coração, tornando nossa concentração a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo para que a equipe espiritual aqui presente, os mentores da casa, os nossos mentores estejam aqui conosco, nos iluminando, nos protegendo, cuidando de nós, que nós possamos continuar esta semana de forma boa, trazendo todos os ensinamentos de hoje para o nosso dia a dia, em todo o decorrer de nossa vida, para que assim possamos evoluir e nos tornarmos cada dia melhor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até mais, gente. Gratidão. Obrigada, Muito gente. obrigada, gente. Fica conosco. Tchau. Até o próximo sábado. Até. Até.